tem uma frase que eu levo comigo, Alexandre. Eu falo assim, em relação ao ministério. Sonhe em relação ao ministério, em relação à sua vida, tudo. Seus desejos, seu alvo, a sua meta, aonde você quer chegar. Sonhe e sonhe alto, mas sonhe muito alto. Porque quando olhares para trás, verás que fez alguma coisa. Se sonhares pequeno, quando olhar para trás, verás que não fez nada. Então você tem que sonhar alto. Arrepia eu de falar essa frase. Glória a Deus. Sonhe e sonhe alto. Em Capão eu sonhei com essa catedral, que hoje é uma realidade. Fica à vontade, pastor. Vamos lá. Desde quando eu assumi. Eu falei, não, eu quero uma catedral, eu quero um terreno, eu quero... E lutamos. Nós tínhamos conseguido terreno em Guapiara, doação, feito visita, o casal doou lá pra gente, vai em Buri, faz doação, Jesus cura a mulher do irmão lá, doou o terreno, hoje tem igreja própria, né? Em Guapiara, em Buri, em Ribeirão Branco tem hoje, em Ribeirão Grande tem hoje, em Ribeira nós conseguimos também uma luta, o Pedro está nos ouvindo aí, foi uma batalha para conseguir, foi um milagre de Deus aquele terreno. Hoje, glória a Deus. Uma das maiores igrejas de Ribeira é a Brasil para Cristo, mas tem história, se nós sentarmos aqui com o Pedro, é história para contar. E eu falava assim, Senhor, Capão. E eu abri mão, às vezes, de privilégio meu, para ver os irmãos da região serem abençoados. Perfeito. E isso, quando eu comecei a colher, veio de uma forma abundante. Que daí Deus preparou um terreno de 7.000 metros quadrados. São 28 lotes. Era na época 28 lotes de... Grande. Grande. Compramos na época por R$80 mil. Nós demos R$40 mil de entrada e pagamos 10 de 4 mil. Nem esperamos pagar 10 de 4 mil. Deus nos abençoou tanto que nós quitamos rapidinho, né? E assim foi a história. Hoje eu olho para trás, o Bruno lá ralou também para construir a igreja. Sim. Fez os seus meios e vende, faz isso e faz aquilo. O que todos nós fazemos. Sim. E hoje está lá, aquela igreja bela, nossa, linda, arrumada. Linda. Tive o privilégio É uma catedral, literalmente. Literalmente. Estacionamento, salas, cozinha. Está lá. É um sonho. Então eu olho para trás, eu sonhei alto, eu olho para trás e eu vi que eu fiz alguma coisa. Sim. Se eu sonhasse pequeno, não ia ter história para contar hoje. Essa é uma grande verdade que eu aprendi no campo, na prática. Você está entendendo? Tudo através do conhecimento. Quando eu assumi Capão Bonito, o que imperava lá em Capão era que a igreja era muito pobre e que a igreja não tinha condição, que não tinha dinheiro e que não sei o quê. Sim. E, de fato, era uma verdade. Eu chegava na igreja para dirigir o culto em domingo, só tinha um carro. O único obreiro que tinha um carro era o pastor Expedito, que hoje mora em Indaiatuba. E era uma Brasília velha ainda. Era o único obreiro que tinha um carro. E eu falava assim, Deus... Eu olhava para frente da Assembleia, aquele monte de carro. Na rua, né? Na rua do cemitério, né? Isso. Passava na frente da Quadrangular, um monte de carro. Passava ali na Presbiteriana, em frente à Santa Casa, um monte de carro. Passava na Metodista, um monte de carro. Passava na nossa, uma Brasilinha. 11, 12 pessoas. Eu falei, Deus, tem misericórdia, o que eu faço, Senhor? E eu lembro um dia que eu clamei, nenhuma angústia que eu clamei na frente da igreja. Quase 5 minutos para começar o culto, só tinha 2 pessoas. No domingo, só 2 pessoas. Eu olhava a igreja, tudo estourada, vidros tinha de tudo quanto é tipo. Lâmpada queimada, forro quebrado, uma escada de madeira cheia de barata e cupim, sabe? Esgoto tudo entupido. Eu estava em uma angústia, Alexandre, mas estava em uma angústia aquele dia. Aí eu orei assim para o céu estrelado que estava, bem limpinho. Falei, Deus, essa igreja tem alguma maldição. O que eu faço, Deus? Eu fiz essa pergunta para Deus. O que eu faço para virar esse cativeiro, para mudar essa situação? Aí Deus falou assim para mim, parece que é loucura, muitos podem até não acreditar, mas Deus falou assim, ensina-os, não tenha dó dos pobres. Deus falou comigo assim, não tenha dó dos pobres, ensina-os e eu hei de prosperá-los. Nesse dia em diante eu me dediquei ao ensinamento. Glória a Deus. Eu já não me preocupava com glória a Deus, com aleluia. Hoje, para mim, não interessa o auditório que eu vou falar, se é... Você está entendendo? Entendi. Eu sei me dedicar Perfeito. à igreja, eu danço conforme a música, eu prego em qualquer igreja, como você falou aí, depois do conselho de pastores,
que teve na sede aqui da Brasil, até hoje eu não venci ainda. E tenho ainda agenda, várias igrejas, eu não venço a agenda. E pastor, você sabe uma coisa? Assim, esses dias fui num velório. Fui num velório e encontrei com um pastor. Não sei se o senhor conhece, o pastor Eduardo Jardim, da Quadrangular. O senhor não deve conhecer, mas ele conhece o senhor. Eu conheço o Jorge, que é o pastor, da então, sede, né? Ele é o pastor da IQ Cidade hoje. O pastor Eduardo Jardim. Ah, tá. Eu acho que ou ele pregou em Capão Bonito, ou o senhor pregou na igreja dele em Buri. Eu estava no velório e perguntou do senhor pra mim: "Você tem o telefone do pastor Eduardo Teixeira? Eu tenho vontade de levar para pegar na minha igreja." Eu não tinha o telefone do senhor na época. Ah, eu sei que Eduardo. eu sei, Eduardo, eu sei. Jardim. O senhor pregou em Buri, eu acho que na igreja dele. Em Buri eu pregava na igreja do pastor Deuel, Batista Água Viva. E ele destacou, pastor, esse chamado do senhor. Sim. Essa disposição, a cara da igreja. E a gente fala com muito carinho a fama que tinha da igreja, do ensinamento, a preocupação de levar a palavra de Deus. Ele falava: "Eu preciso trazer ele pra pegar na minha igreja, o telefone dele, agora eu tenho, agora eu vou mandar pra ele." Vou mandar. Vou fazer questão de mandar. A minha mulher vai brigar comigo, ela fala assim: "Não marque mais compromisso." Eu falo: "Meu bem, eu tô aqui para isso. Eu sou um pastor que estou agora, há 3 meses, tomando conta de uma congregação, né? Deus tem abençoado, está começando a mover as águas. Mas eu sou interino também, eu estou em onde me convidar, eu estou indo." E interessante, pastor, porque a gente viu acompanhou e viu essa virada de chave na cidade de Capão Bonito, né? Também, a gente pode pegar também o exemplo daquele povo lá, como disse o senhor agora há pouco, né? Tudo permanece, tudo bom de Bíblia, firme, sofreram, pagaram o preço, né? Pagaram o preço junto. Alguns, que nem o Pedrinho com a Fernanda, vieram para Itapetininga uma época, depois voltaram, ralaram junto. Eu fui em Capão Bonito, vários trabalhos no ano passado, eu tava conversando com o Pedrinho sobre isso aí. Falando sobre a igreja, a época da Altino Arantes lá, né? Que é o endereço, né? Altino Arantes, número 81. Exatamente, falando do tempo. Aí tem a família do Paulinho, nossa, que inclusive, essa igreja, Altino Arantes, lá hoje, voltou. O R.R. Soares entregou depois de mais de 10 anos, mais de 15 anos mais ou menos alugado. Quem aluguei para o R.R. Soares, a igreja, né? E aí nós fomos para o Barracão, que Deus estava nos abençoando. Sim, estava grande lá demais, hein, pastor? Justamente. Diga-se passagem, de antes de ir para a igreja, estava com um trabalho da General Carneiro? General Carneiro, número 141. Eu sou bom de memória. Isso, era ali. O senhor morava para baixo da igreja, né? Descendo, lá no que eu fui Filabóia, já que o Josué lá. Isso, na rua Domingo Lírios. Isso, lá que eu fui Filabóia. Você tem memória boa. Tenho. Eu lembro a igreja que já era algo assim, para a cidade e para o Brasil, para Cristo, já queria assustar, né, pastor?